Dias atrás saiu um balanço geral da economia da Rússia relacionado com a sua exportação de combustíveis fósseis. E como eu havia prometido em um vídeo anterior aqui no Analytic, eu ia realizar uma análise qualitativa e quantitativa sobre este tema, sobre este relatório. Esse relatório ele foi produzido pela empresa, ou melhor, uma instituição chamada Centro de Pesquisa em Energia e Ar Limpo Europeia. É uma empresa realmente muito conceituada, muito utilizada por cientistas em todo o mundo. Realmente é uma empresa muito estável que emitiu um relatório de julho em relação a todo um parâmetro de um ano, desde o momento, na verdade mais de um ano, desde o momento da entrada da Rússia nesta guerra, com sua invasão na Ucrânia. E esse resumo ele realmente mostra um panorama bem interessante, bem legal. Tanto quem está comprando, quem está vendendo os produtos e os subprodutos da Rússia neste momento. E eu vou trazer com altos detalhes para vocês, através de gráficos. Vou ler esses gráficos com vocês e vocês vão perceber como a maquinaria de guerra ela está sendo sustentada, como a Rússia ela conseguiu desviar daqueles obstáculos impostos pelo Ocidente, Estados Unidos, União Europeia, nações da Ásia, em que a sua investida lá na Ucrânia, ela vem continuando de forma ininterrupta. E é claro, por conta exclusivamente das suas estratégias de escolha de nações a se aliar, escolhas econômicas interessantes que deram certo. Realmente foi uma grande jogada da Rússia que vem sustentando a sua maquinaria de guerra lá na Ucrânia. E esse vídeo, como ele se trata de uma análise analítica, uma análise, claro, quantitativa e qualitativa, sem dúvida alguma ele vai se estender um pouco mais. Então, em respeito a vocês, e para não ficar muito grande esse vídeo, que vai passar com certeza de 20 minutos, 15 minutos, eu vou dividir em duas partes. E nessa primeira parte eu vou tratar sobre, de forma geral, com gráficos e tudo mais, em relação a esses materiais, esses combustíveis fósseis que a Rússia ela vem trabalhando nessa importação ou importação, exportação e importação, e vou trazer com altos detalhes, de forma bem detalhada, que vocês realmente vão entender a fundo como que funciona a maquinaria de guerra da Rússia, que não é somente de armamentos. É claro que ela precisa dessa sustentabilidade, mas é preciso o quê? Uma economia forte, uma economia que sobreviva em condições realmente tempestivas que vem sofrendo neste momento. E a parte 2 vai tratar exclusivamente sobre os compradores, sobre como ela está sendo comercializada, os altos e os baixos em relação ao combustível fóssil e o que esperar dessa Rússia neste momento com o seu PIB. Vou comentar em relação a esse aumento do PIB em defesa da Rússia. Realmente é um vídeo bem interessante. E você que está se preparando para um concurso, se preparando para um vestibular, gosta de geopolítica, de defesa, segurança, ou até mesmo está aí na faculdade já aprendendo sobre esse assunto e quer se aprofundar mais na economia da Europa, economia da Rússia, você está no canal certo. Então, por isso, peço gentilmente para se inscrever e ativar o sino de notificação para não perder nenhum vídeo e ajudar, é claro, o canal. E também coloque o dedo aí no curtir e compartilhar para ajudar o crescimento aqui do canal. Então vamos lá. Vocês estão observando de forma bem rápida uma tendência na receita total aqui com um gráfico com colunas, tá? Esse gráfico na vertical vocês podem observar que ele trata da exportação da Rússia em milhões de euros por dia. Então, quanto maior a coluna, mais alta a coluna, maior, é claro, a quantidade de produtos que estão saindo da Rússia para ser comercializada
no exterior, por exemplo, tá? Então você tem aqui os gráficos, você tem a legenda, né? Vocês estão observando aqui ao lado. Então o mais escuro, você observa que há o carvão, aqui mais bem estreito, vocês nem vão conseguir observar que é o propano da Rússia, que está abaixo aqui do carvão. Claro que vocês não conseguem observar, nem eu estou quase observando aqui, precisa ampliar. E eu posso até deixar esse arquivo, esses documentos, aqui nos comentários para vocês observarem com mais detalhes. Mas realmente está bem estreita, porque é uma comercialização bem discreta da Rússia em relação ao propano, que é o LPG. E o LNG, que é o gás natural liquefeito, que ele é principalmente transportado por vias marítimas, vejam só que ele é um pouquinho aqui já abaixo do propano, tem uma grande comercialização. Posteriormente tem o gás por via o que? Gasoduto, que aqui é uma cor mais bege, algo do tipo. Eu sou ruim de cor, tá? Mas vamos lá. Aqui você observa na legenda um vinho, uma cor mais um vermelho escuro, tá? Que são os produtos de petróleo transportados ou de plataformas marítimas. Logo em seguida vocês observam o óleo em relação ao petróleo aqui numa cor mais azul clara, né? Em relação ao gráfico entre o produto de petróleo marítimo e o produto de petróleo cru também por via marítima. Então você tem na vertical a quantidade em milhões de euros por dia de produtos comercializados e aqui na horizontal vocês têm o período que esse estudo está sendo realizado. Então você observa de 2022, janeiro, né? Janeiro de 2022, você observa que ao longo desse período vai ocorrendo algumas transformações na comercialização desses produtos na Rússia. Então, de forma geral, observem que o carvão, vejam só, ele tem um aumento, é claro, na sua exportação logo após o início da guerra. E de forma aí muito rápida, começa a haver um declínio do carvão a níveis realmente muito exacerbado, que complica, de certa maneira, a exportação do mineral para a Rússia. Seguida, é claro, do propano, que é quase impossível você observar aqui no gráfico. Logo em seguida, você tem um gás natural liquefeito. Olha só como ele se estreita. Aqui ele tem uma grande comercialização. Já a partir abril ele começa a decair, aqui ele se estabiliza, também aqui ele aumenta um pouquinho, ou seja, eu estou vendo esse quadrado aqui, ou melhor, esse retângulo, só que um retângulo na vertical. E logo, olha como ele vai se estreitando ao longo do tempo. O que isso demonstra que as sanções impostas pelo Ocidente vai surtindo efeito. Porque o maior local de comercialização do gás natural liquefeito era a Europa. Então, quando houve esse tipo de retaliação por vias econômicas, a Rússia ela parou, ela diminuiu essa quantidade de produtos de gás por vias marítimas liquefeito sendo transportados e exportados até a Europa. Então vejam só, aqui também observamos o petróleo por via marítima sendo transportado. Ele quase não tem ali uma instabilidade, ele se manteve firme até meados de julho. É claro que em relação ao junho, o mês passado, né? Ou melhor, o mês de junho em relação ao mês de julho, ele estava um pouquinho abaixo e no mês de julho ele aumentou um pouco o comércio de petróleo por via marítima. Aí vem o petróleo em si, de forma geral,
em plataformas aí de extração. Olha só como ele se manteve estável no início da guerra, logo em seguida ele foi baixando, diminuindo a comercialização e posteriormente houve realmente uma diminuição e estagnação da comercialização do produto. Então, de forma bem geral, as receitas mensais de exportação de combustíveis fósseis da Rússia, eles situaram-se no segundo nível mensal mais baixo desde a invasão da Ucrânia pela Rússia, né? No mês de julho, de forma geral. Então, esse declínio do gráfico realmente demonstra que o comércio de combustível fóssil, de modo geral, da Rússia caiu em comparação ao início ou pouco antes do início da guerra. Em relação, como eu havia dito, ao carvão, foi o que mais caiu, teve a maior queda na comercialização, em torno de 7 milhões a menos por dia em relação ao mês de julho, menos 26% ao mês anterior de junho. Então, houve realmente uma queda muito brusca da comercialização do carvão. Tudo isso, é claro, por conta, sem dúvida alguma, das sanções impostas, essas dificuldades impostas pela própria Rússia, que invadiu a Ucrânia e sofreu consequência da União Europeia. No entanto, o maior aumento no valor das exportações de combustíveis da Rússia, só no mês de julho, ocorreu com os produtos petrolíferos transportados por via marítima, como havia dito. Voltando novamente, você observa aqui, em relação a junho e julho, houve esse pequeno aumento percentual de 15 milhões de euros por dia, algo em torno de 7% em relação a junho. Então, é bem interessante que realmente essa coluna ela revela a realidade que a Rússia ela vem travando. E é importante destacar que um dos maiores compradores hoje de combustível fóssil da Rússia, sem dúvida alguma, é a China. A China, a Índia são os maiores compradores de combustível fóssil. O que é combustível fóssil, né? Aqueles produtos orgânicos, aqueles da decomposição de milhões e milhões de anos, em região, seja de rochas sedimentares, por exemplo, pré-sal aqui no Brasil, com petróleo, entre outros tipos de locais, de rochas, em que há essa decomposição desse produto orgânico, de animais, de plantas, em que você consegue extrair um produto que pode virar uma fonte energética. Então, é interessante que a China, como sendo a maior compradora, através de um acordo bilateral com a Rússia, sem dúvida alguma, trouxe grandes vantagens para a Rússia, mas também, é claro, para a própria China. Que a China, é claro, ela não está fornecendo diretamente armas para a Rússia, mas ela está fornecendo o quê? Economia, fornecendo dinheiro, fornecendo financiamento para a maquinaria de guerra da Rússia através da compra de petróleo, gás, de combustíveis fósseis. E sem dúvida alguma que a China também vem incrementando a tecnologia de chips para a Rússia. Inclusive, a Rússia vem utilizando empresas laranjas que operavam lá nos Estados Unidos e na Europa para fazer um transporte clandestino e secreto de produtos eletrônicos que estavam sendo utilizados atualmente na produção de drones kamikazes, drones de alta destruição. E isso foi levantado por especialistas na Europa, principalmente britânicos, que identificaram realmente essa violação aí econômica por parte da Rússia. E muitas vezes essa comercialização ela está sendo feita também pela própria China.
inclusive equipamentos militares. Ah, mas a China então, ela está está fazendo fornecimento de equipamentos para a Rússia? Não diretamente, mas ela está o que, de certo modo, fornecendo tecnologia como chips, como eletrônicos para a produção de equipamentos na Rússia. Inclusive a Rússia, nesse momento, através de Sergei Shoigu, que observou recentemente um grande ataque de drone, um grande ataque dentro do próprio território da Rússia, que a defesa da Rússia ela é muito frágil. Ainda ela não se desenvolveu em sua potencialidade de 100% para se defender. É claro que existem diversos níveis de proteção de Moscou. Tem os níveis estratégicos, tem os níveis subestratégicos, que eu gosto de colocar assim, tem os níveis de armas balísticas e não balísticas, armas de cruzeiro, e aquelas armas, aqueles equipamentos que podem ser utilizados em curto ou longo alcance, como aeronaves de grande porte, de médio porte ou de pequeno porte, entre eles drones. Inclusive, um pássaro ele é identificado por esses radares, mas às vezes um drone voando muito baixo, quase que arranhando os arranha-céus ou os prédios ali em Moscou, em outras regiões ali do coração da Rússia, são difíceis de serem identificados. Então, o que Shoigu fez neste momento? Ordenou 24 horas a produção de equipamentos de sistemas de defesa antiaérea na Rússia. Então, o que Shoigu fez? Ele ordenou que as suas empresas estatais relacionadas com a produção de radares, de mísseis antiaéreos, passassem a produzir, passassem a trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana. O que isso representou, que houve uma transferência muito importante de tecnologia eletrônica. De quem? Muito provavelmente da China. É claro que o Ocidente está investigando em relação a isso. A China ela utiliza também equipamentos, utiliza empresas laranjas para transportar equipamentos até mesmo da própria China e também dos Estados Unidos lá na Rússia, para ela produzir equipamentos de ponta para a sua guerra contra a Ucrânia. Então a China ela é sim uma das maiores parceiras econômicas da Rússia, principalmente na compra de combustíveis fósseis. Isso é muito claro e evidente, tá? Mas ainda não há uma definição que a China esteja utilizando equipamentos em sua exportação para a Rússia, equipamentos militares para a Rússia. Mas é interessante observarmos que essa alavancagem na produção de equipamentos bélicos agora, nesse momento, para a Rússia, é de se pensar que sim, a China esteja fornecendo tecnologia para isso. E muito provavelmente, se os Estados Unidos eles perceberem isso, haverá algumas questões relacionadas a sanções específicas de determinadas peças de chips que poderão ser boicotados por eles, para que não haja essa comercialização de produtos americanos para a China e da China para a Rússia. Então vejam só um outro gráfico que mostra a exportação de petróleo de origem marítima da Rússia, por via marítima. Você tem ali novamente o propano na legenda, o mais vermelhinho. Você tem um pouquinho mais claro a gasolina, o querosene, o nafta. Você tem o gasóleo aqui um pouquinho mais abaixo da gasolina. Você tem o combustível petróleo, né, em si, e o combustível cru do petróleo, quando retira da sua origem. Então vejam só também essa coluna bem específica, bem interessante, que houve um declínio novamente. Vejam só que desde o início do ano passado, no início da guerra, houve uma alavancagem na produção. O que isso demonstra? O que isso pode, de início, a gente pode perceber? Que o povo, que as nações começaram a comprar
começaram a comprar muitos combustíveis fósseis da Rússia no início da guerra, porque eles sabiam que em algum momento o Ocidente iria sancionar a Rússia. Então eles poderiam parar de comercializar esses produtos. Então, para haver reserva, inclusive a própria Europa começou a criar reservas de gás por vias gasodutos da Rússia, começou a realizar reserva e uma compra assim a peso para iniciar uma reserva de emergência, uma reserva estratégica para não ficar sem o combustível, tá? Lembra? Depois o Nord Stream foi destruído, enfim. Então, o que? Foram fatores que geraram realmente muitas problemáticas em que essas nações, no início da guerra, começaram a comprar combustível fóssil da Rússia. Por isso, você observa um gráfico aqui um pouco mais vantajoso no início do conflito. Logo que ele entra aqui, quase no final do ano passado, olha como ele começa a cair e se estabilizar. Então, você tem um aumento no mês em relação a junho e julho. Em julho, você tem um aumento na comercialização de propano. Você tem uma diminuição na venda de gasolina. Você tem um aumento na oferta de gasoduto. E você tem ali quase que estável, né, estabilizando ali a venda e a comercialização de petróleo, de combustível de petróleo e seus derivados. E também de óleo cru. Teve uma ligeira queda ali de óleo cru, de petróleo cru. Então, analisando o gráfico de forma geral, as receitas de exportação de petróleo da Rússia, de forma geral, caíram para 406 milhões de euros por dia no mês de julho. 3% acima dos níveis de junho, no entanto, menos 5% dos níveis de maio. Ou seja, em julho conseguiram uma boa exportação, um bom superávit, vamos dizer assim, tá? Superávit específico de mês de junho e julho. No entanto, em comparação com o mês de maio, houve uma queda de menos 5%, tá? Mas foi, assim, uma queda ridícula, né? Uma queda muito ínfima. Mas se você for colocar de modo geral, observar de modo geral, realmente houve uma queda assombrosa, um declínio assombroso na economia de exportação da Rússia. Mas como ela sobrevive? É por conta disso. Ela consegue vender para pessoas específicas, para nações específicas, e essas próprias nações específicas são suas credoras, né? Como a China, como a Índia, tá? Então, e até mesmo para não ocorrer uma desvalorização do comércio bilateral entre eles, a China e a Rússia, elas utilizam a moeda yuan, ou ien. Então, o ien está sendo utilizado na comercialização desses produtos de combustível fóssil, que deixa o dólar, que vem sempre sofrendo uma oscilação, vem sofrendo sempre uma queda, uma subida, de fora. É uma estratégia muito interessante. E incluiu ainda essas empresas, como a Gazprom, entre outras, no CIPS, que é aquela instituição de transação bancária ou interbancária específica da China, que o BRICS agora, alguns bancos até no Brasil, em relação ao comércio com a China, entrou também no CIPS da China. Isso é muito interessante porque desvia do dólar e também desvia da possibilidade de ficar sem o código SWIFT, que é o código interbancário de utilização de comércio internacional utilizado pelo Ocidente. Então, olha só que interessante, né? Observamos aqui no início que, em relação a junho e julho, o propano ele teve um pequeno aumento em relação a julho. Só que, olha que a gasolina, em relação a junho, ela caiu no mês de julho. O que isso significou? Que o valor das exportações russas de gasolina, querosene, até produtos petrolíferos de nafta, caiu 21%, ou cerca de 9 milhões de euros por dia em relação ao mês anterior. E vejam só que interessante que as vendas de gasóleo
aumentaram 14 milhões de euros por dia em julho em relação ao mês anterior, o que dá em torno de 15% a mais. E é nítido aqui realmente esse índice de aumento. Realmente a Rússia, nesse aspecto, ela vem tendo uma boa no mês de julho, tá? Em relação a esses produtos de exportação marítimo, tá? Em relação a esses produtos de exportação marítimo e não geral, no mês de julho obteve realmente uma soma comercial bem interessante, bem positiva, tá? Para alguns produtos teve uma negativa ali, mas foi bem ínfima, 3% em relação a maio, enfim, realmente no aspecto comércio de exportação de petróleo marítimo, por via marítima, plataformas, a Rússia realmente ela se deu muito bem no mês de julho em relação a junho. E pode ser que esse índice, nessa coluna, nesse gráfico, aumente nos próximos meses. No mês que vem, mês de setembro, vamos verificar através do CREA, através do Centro de Estudo, tá? Europeu, vamos ver o próximo relatório sobre a economia da Rússia. E no próximo vídeo, como eu havia dito, que esse vídeo ia ficar realmente muito comprido, no próximo vídeo vamos identificar, vamos debater quem está comprando os combustíveis fósseis da Rússia. O que eles estão comprando? É claro que eu não vou colocar com altos detalhes todas as ações aqui, que senão vai dar um vídeo de 5 horas, de 6 horas. Mas de forma muito explicativa, muito detalhada, realmente. É claro, de forma muito bem detalhada, vamos fazer uma abordagem em relação a esses aspectos de quem está comprando e quem não está comprando mais ou diminuiu, que vai ser bem interessante no próximo vídeo. Então, se está gostando do nosso conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sino de notificação e, é claro, curtir o vídeo e compartilhar com quem você desejar e assim melhorar ainda mais a nossa presença, a nossa comunidade aqui no YouTube. Obrigado pela sua atenção. Até o próximo vídeo aqui no Analytics.